Parte 6. A vontade do rei Oni e a lição dos homens lagarto. O sussurro cuidadoso para os aventureiros havia funcionado. Histórias de uma floresta amaldiçoada e antigos espíritos começaram a circular em Reestize, criando uma aura de medo e respeito ao redor do território de Nazarick. Mas um império não é construído apenas com mitos. Ele precisa de demonstrações de poder inquestionável. E para isso, um alvo era necessário. Demiurgo, em uma de suas sessões de estratégia, trouxe o relatório. Meu senhor, ele começou, ajustando seus óculos enquanto um mapa etéreo se projetava entre nós. Nossos espiões confirmaram a existência de várias tribos de homens lagarto habitando os pântanos a nordeste. Eles são primitivos, mas numerosos e orgulhosos. Sua conquista não traria grandes ganhos materiais, mas serviria como uma lição perfeita, eu completei, meus olhos percorrendo os detalhes do mapa. A lógica era impecável. Eles eram fortes o suficiente para que sua derrota fosse significativa, mas fracos o suficiente para que essa derrota fosse absoluta e incontestável. Uma demonstração para qualquer um que ousar desafiar Nazarick. Mostraremos que nem mesmo a união de uma raça inteira é páreo para nossa vontade. A estratégia foi traçada com eficiência brutal. Não seria uma guerra de conquista comum. Seria uma execução. O campo de batalha escolhido. O pântano sanguessuga, sob a luz fraca de um céu encoberto, a grande aldeia dos homens lagarto, construída sobre pilares de madeira nas águas paradas, fervilhava de atividade. Guerreiros se reuniam, seus gritos guturais ecoando pelo pântano. Eles sentiam uma presença opressiva no ar, um medo ancestral que precedia a tempestade. E a tempestade chegou. Ela não veio com o rugido de um exército, mas com um silêncio sobrenatural. De repente, a temperatura despencou. Uma geada repentina cobriu a água e as paliçadas. Cocitos emergiu das névoas geladas, sua forma imponente pairando sobre as águas, seus 4 braços segurando suas lâminas. Povo lagarto, sua voz rosnou, carregada de autoridade. O grande rei Oni, senhor supremo de Nazarick, exige sua submissão. Ajoelhe-se, e suas vidas serão poupadas. Resistam, e serão varridos da existência. A resposta foi um rugido de desafio. O chefe da tribo, um homem lagarto colossal chamado Zariozu, ergueu sua lança. Nós não nos ajoelhamos a demônios. Nossa liberdade é nossa força. Foi a deixa. A primeira vaga. A fúria da lua e do amor. Antes que os homens lagarto pudessem carregar, Kokushigo apareceu entre eles como um fantasma. Sua lâmina, respiração da lua, dançou. Não foram golpes, foram versos de um poema de destruição. Lanças foram cortadas como gravetos, escudos de madeira partidos ao meio, e guerreiros caíram antes mesmo de perceberem que haviam sido atacados. Enquanto isso, Mitsuri Kanrojin, com seu respiração do amor, era um turbilhão de energia rosa. Sua espada chicote se moveu em padrões impossíveis, arremessando dezenas de guerreiros para o ar, desarmando-os com golpes precisos que quebravam ossos sem matar. Era força bruta canalizada com uma graça assustadora. A segunda vaga. O pesadelo vivo. Do céu, uma sombra pairou. Shoutiar Bloodfallen, montada em seu báculo espinhoso, riu enquanto lançava suas lanças de sangue. Elas não apenas perfuravam, mas drenavam a vida, deixando para trás cadáveres ressequidos. Para os homens lagarto, ela era um pesadelo vindo à vida. E então, o pântano começou a se mover. Gyoko, uma das luas superiores, surgiu de dentro de seus potes. Suas criações bizarras, peixes humanoides com escamas afiadas como lâminas, emergiram da água lodosa, atacando os defensores pelas laterais. A arte distorcida de Gyoko transformou o campo de batalha em um pesadelo surreal. O golpe de misericórdia, a voz do rei, a batalha, se é que poderia ser chamada assim, durou menos de 10 minutos. A coragem dos homens lagarto se transformou em desespero, e então, em terror absoluto. Metade de seus guerreiros estavam mortos ou incapacitados. O resto, incluindo Zariozu, estava cercado, seus olhos verde com um medo primordial. Foi quando eu cheguei.
Um portal de sombras e luz solar iridescente se abriu no centro da aldeia. Eu, Tanjiro Kamado, o rei Oni, emergi. Não precisei liberar minha aura. O silêncio mortal que se seguiu à minha chegada foi mais eloquente que qualquer rugido. Até mesmo meus próprios servos se curvaram. Meus olhos, os olhos do demônio progenitor, pousaram em Zaryuzu, que caíra de joelhos, segurando o coto de sua lança. Você falou de liberdade, minha voz ecoou, não alta, mas carregando o peso de uma montanha. Mas sua liberdade era uma ilusão. A verdadeira força não é sobre resistir cegamente. É sobre ter a sabedoria de reconhecer o poder e a vontade de se adaptar para sobreviver. Vocês escolheram o caminho do orgulho. E esta é a consequência. Estendi a mão, não para atacar, mas em um gesto magnânimo. No entanto, sua coragem, embora tola, não passou despercebida. Eu lhes ofereço uma última chance. Sirvam a Nazarick. Seus corpos serão curados, seu povo será protegido. Serão integrados ao meu império, fortes pela minha vontade. Ou podem seguir seus camaradas caídos para a escuridão eterna. Decidam. Não havia escolha real. A lição havia sido ensinada com aço, sangue e poder absoluto. Zaryuzu, com lágrimas de humilhação e aceitação misturadas com a água do pântano, inclinou a cabeça até tocar a lama. Nós nos submetemos ao grande rei Oni, ele engasgou. Um sorriso frio tocou meus lábios. Sabe a decisão. Voltando-me, ordenei a Albedo, que observava de longe com cegas. Cuide deles. Eles agora são um recurso de Nazarick. Que esta lição ecoe por todos os cantos deste mundo. Aqueles que se opuserem a mim, serão quebrados. Aqueles que se renderem, serão absorvidos. Nazarick é o futuro. E o futuro não pode ser detido. Enquanto eu desaparecia em um portal, deixando para trás um povo conquistado e aterrorizado, sabia que a mensagem seria enviada. A demonstração de poder sobre os homens lagarto não era apenas sobre dominar uma tribo. Era um aviso para reinos, impérios e deuses. O rei Oni havia erguido seu estandarte, e seu império cresceria, um território de cada vez, construído sobre os escombros daqueles que ousassem se opor.